Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a essa entrevista. Ela é parte das atividades da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará para o Novembro Negro de 2025. Hoje nós recebemos o nosso convidado, o Bruno de Castro, que é jornalista e doutorando em comunicação pela UFC. Ele que é ganhador do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2025 pela categoria Artigo e também no ano de 2024 venceu o terceiro prêmio Lélia Gonzalez, da Associação Brasileira de Antropologia, pela sua dissertação que foi escrita no mestrado em Antropologia na Unilab, onde ele discutiu as mídias negras no jornalismo brasileiro. O Bruno é pesquisador das relações entre raça e comunicação, integrante do grupo de estudos Praxis-Jor e um dos primeiros estudantes negros cotistas do programa de pós-graduação em comunicação. No Instagram, vocês o encontram no @pretojornalista e lá ele compartilha reflexões sobre mídia, sociedade e raça. Bruno, muito obrigada por estar participando das atividades do Novembro Negro aqui na Procult, na UFC. É uma grande honra e alegria, certo, estar entrevistando você. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E aí, para começar, a gente trouxe um ponto que, apesar de muito básico, é muito desafiador ainda, que é falar sobre reconhecimento racial. Bruno, o que significa, na prática, reconhecer sua própria identidade racial? Primeiro, superar um grande desafio de apagamento, né? A gente vive num país que nega a existência do principal povo que o compõe, que é o povo negro. Então, quando a gente tem condições de olhar para a nossa própria história, né, enquanto coletivo, enquanto país, e a nossa história individual, e a gente consegue compreender se a gente é branco, se a gente é preto, se a gente é pardo, se a gente é indígena, ou se a gente é amarelo, utilizando as terminologias do IBGE, né, a gente consegue compreender de que lugar a gente fala socialmente, né? Se eu sou uma pessoa branca, eu vou acessar lugares e eu vou ter oportunidades diferentes se eu for uma pessoa negra, assim como vai ser diferente se eu for uma pessoa indígena ou amarela, né, preta ou parda. Ninguém parte do mesmo lugar social, todos nós partimos de lugares sociais diferentes. Eu, como homem negro, parto de um lugar, você, como mulher, parte de outro lugar, pessoas indígenas partem de outro lugar. E isso influencia para onde a gente vai socialmente, para onde a nossa vida vai, qual a qualidade de vida que eu vou ter, quais são os serviços que eu vou acessar, né, qual é a rede de apoio que eu vou conseguir ter para alguma situação que eu preciso enfrentar. Então, isso não se dá ao acaso, né? Não é fruto de um mérito ou de eu ser um ser iluminado e eu ter acesso a determinados serviços. Isso se dá por conta de uma conjuntura sócio-histórica. Então, se eu olho para a minha realidade e eu consigo entender que eu sou um homem negro, gay e de periferia, como é o meu caso, eu vou compreender que eu vou enfrentar muitas dificuldades para ser o que eu quero ser, que é um doutor em comunicação, professor universitário da UFC, daqui a alguns anos. Então, eu sei que eu vou enfrentar barreiras nesse percurso, eu sei que eu vou encontrar pessoas que vão duvidar da minha capacidade, que vão questionar os conceitos que eu vou apresentar, que vão me enfrentar com muito mais violência do que enfrentaria uma pessoa branca, porque a pessoa branca detém esse imaginário de ser uma pessoa inteligente, né, de dominar os conceitos e as técnicas, enquanto o imaginário me coloca num lugar de trabalho braçal, porque é onde a população negra historicamente foi colocada. Então, se eu tenho condições de enxergar isso, de fazer uma avaliação, colocar uma lupa sobre a minha própria história, sobre a história do meu país, eu consigo saber de onde eu parto, quais são as relações, de que modo as relações que eu estabeleço se dão e quais são as consequências disso. Bruno, por que tantas pessoas têm dificuldade em se declarar pretas ou pardas num país que é majoritariamente negro? Existe um conflito aí, né? A gente tem um país que se declara preto ou pardo, que se declara negro, e ao mesmo tempo tem muita gente que não sabe o que é, né? Isso é uma realidade, isso é um fato. Por que isso acontece? Quando a gente olha para a nossa formação social, o Brasil, do ponto de vista de Estado, é um país que não discute as suas feridas, né? E o processo de escravização dos povos negros e dos povos indígenas é uma ferida aberta na nossa história até hoje. Tanto que se a gente fala sobre reparação, sobre política afirmativa, sobre cota racial, isso gera um incômodo muito grande, né?
Ah, mas cota é privilégio, a pessoa vai entrar sem ter que estudar, né? Isso é um absurdo, a vaga é minha, né? Quando a vaga não é de ninguém, a vaga é pública. Então, existe muita confusão porque a gente não discutiu, enquanto país, essa ferida que a gente ainda tem aberta até hoje, que é a escravização. Mas não só isso, a gente não discute questões raciais dentro de casa, né? Os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, a gente não discute sobre questões raciais. Quando você fala que é negro, aqui no Ceará, principalmente, o que a gente sempre ouve é muito comum, não, você não é negro, você é moreno, né? Porque se afirmar negro é quase uma violência. Assim, como assim você está dizendo que você é uma pessoa negra? Né? Como se fosse algo ruim. Mas porque historicamente foi construído isso, de que ser negro era uma coisa ruim, né? Era algo associado à pobreza, à marginalização, à burrice, à sexualização, né? São signos que empurram a população negra para um lugar, no nosso imaginário enquanto povo, que ninguém quer estar nesse lugar. Né? As pessoas querem estar no lugar que é ocupado por pessoas brancas, que são as pessoas que são bonitas, que são inteligentes, que estão na presidência da República, no Congresso Nacional, que estão na televisão, que estão na novela, que estão na revista, no jornal. Eu quero ser essa pessoa de sucesso. E a gente aprendeu que essas pessoas de sucesso são pessoas brancas, né? Então, a gente tem essa confusão porque não existe debate dentro de casa. Assim como não existe um debate nas escolas, a gente tem uma lei federal, Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos educacionais, e essa lei até hoje é ignorada, né? Se a gente tivesse já da base essa discussão do que honestamente são os povos negros, do que honestamente foram os povos negros em termos de importância para a formação do Brasil, a gente teria uma outra concepção do que é negritude, uma outra concepção do que é ser indígena, uma outra concepção do que é ser branco, né? A gente entenderia, por exemplo, que ser branco é ter uma raça, né? Pessoas brancas Sim. têm uma raça, elas são brancas. A raça ela não é exclusiva de pessoas negras e de pessoas indígenas. Então, tudo isso coopera para que muitas pessoas se olhem no espelho e não se enxerguem, inclusive pessoas negras de pele escura. Às vezes olham e dizem, não, eu não sou negro, eu não sou preto, eu sou pardo. Né? Ou pessoas pardas se olhem no espelho e dizem, não, eu não sou pardo, eu sou branco. Ou pessoas brancas se olhem e digam, não, eu não sou branco, eu sou pardo. Né? Existe uma confusão por falta de diálogo, mas sobretudo por falta de um diálogo honesto, né? Que nós temos retratado nas escolas, na literatura, nas novelas, no cinema em geral, o que é que são as pessoas negras na composição do Brasil? Eram, lá atrás, né, em 1400, 1500, eram negros africanos que estavam em África, esperando a chegada do povo europeu. Ei, me colonize aqui, por favor, e me leve. Né? É praticamente isso que a gente lê nos livros de história. Não, esses povos africanos eles tinham história, eram reinos imensos, com disputas, inclusive, entre eles, né? Essas pessoas não estavam, de maneira aleatória, ocupando um espaço e esperando os europeus chegarem para serem uma grande salvação. Mas é isso que nos contam, né? Que os povos africanos eram preguiçosos, que só serviam para o trabalho braçal. A gente cresce ouvindo isso. Então, quem é que quer se identificar como negro, se ser negro é ser associado a tudo isso que não é bom? Porém, a gente tem um país que, pelo censo, indica que nós somos majoritariamente pretos e pardos, porque a nossa população, majoritariamente, ela é parda. Né? O Brasil tem, entre pretos e pardos, 55,6% da sua população. 45% são pessoas pardas. E a identidade parda é a identidade que está nesse lugar de nem tem a pele escura demais para ser preto e nem tem a pele clara demais para ser branco. Mas tem um componente racial que coloca essas pessoas num lugar de que sofrem racismo, de que são excluídas de políticas públicas, de que têm dificuldade de acesso a espaços, sobretudo equipamentos públicos. Então, quando isso acontece, existe essa dúvida. Né? Como é que a gente sana essa dúvida? Com leitura, com vivência, conhecendo conceitos, conhecendo outras pessoas de outras e várias identidades, para saber qual é o lugar social que eu ocupo, a partir do meu lugar e do meu contexto. Porque ser negro no Ceará não é a mesma coisa de ser negro em Salvador, na Bahia,
que não é a mesma coisa de ser negro em Brasília, que não é a mesma coisa de ser negro em São Paulo, no Amazonas ou em Porto Alegre. Existem os contextos regionais que também influenciam nisso. E aí eu preciso ter bom senso, honestidade, discernimento, de compreender. No lugar que eu estou, os espaços por onde eu transito, no meu trabalho, na minha vida social, eu sofro racismo? Eu sou impedido de entrar em algum lugar porque eu sou uma pessoa negra, indígena ou amarela? A polícia me para na rua, eu sofro baculejo enquanto meu amigo é dispensado? Quando eu entro no supermercado, o segurança me segue, ele me acompanha? Se eu tenho essa vivência, se eu apanho da polícia, se eu tenho essa vivência de violência do racismo, fatalmente eu não sou lido socialmente como uma pessoa branca. Eu sou uma pessoa negra ou indígena ou amarela. Porque se eu fosse lido como uma pessoa branca, o policial não me seguiria, eu não sofreria baculejo, eu não teria essa violência institucional, essa violência estrutural do racismo me acompanhando. Porque num país como o Brasil, que é muito marcado por essa divisão racial, de que os brancos estão no topo da nossa sociedade e as pessoas negras estão na base, não dá para você ser uma pessoa negra e você não sofrer racismo. Não dá para você ser uma pessoa indígena e você não sofrer racismo. Se você sofre, você é uma pessoa não branca, ou seja, preta, parda, indígena ou amarela. Se você não sofre racismo, você é uma pessoa branca. Você é lido como pessoa branca. Bruno, mas eu não me sinto uma pessoa branca, porque a minha pele ela não é branca como a dos europeus que moram no leste europeu. Exatamente porque o nosso contexto de formação social do Brasil é muito marcado pela miscigenação e o nosso branco não é o branco dos Estados Unidos, não é o branco do continente africano, não é o branco do continente europeu, não é o branco australiano. O nosso branco é o branco brasileiro, que é um branco miscigenado também, porque ele também tem raça. Então, a gente precisa colocar essa lupa para entender qual é o nosso lugar a partir do contexto que a gente vive, mas também compreender do contexto nacional. Então, Bruno, você tem uma vivência na UFC e atualmente está concluindo o doutorado na instituição. E, na sua visão, como podemos criar, dentro da universidade, espaços acolhedores e institucionais em que servidores e artistas se sintam confortáveis para falar sobre raça, sem medo de errar ou serem julgados? Um lugar só é confortável se eu me enxergo nele, né? Eu preciso me sentir pertencente a esse lugar. Eu preciso compreender que ele me abraça enquanto sujeito, independente do que eu seja. Eu avalio que a criação da política de cotas, né, as políticas afirmativas de uma maneira geral, que não se restringem só às cotas raciais, mas sobretudo às cotas raciais, elas já cumpriram um papel muito importante dentro do ambiente universitário de romper com essa lógica de que o ambiente universitário é um ambiente exclusivo para pessoas brancas, porque foi assim durante quase toda a nossa história, né? A gente tinha até os anos 2000, a gente só tinha 2% de estudantes negros no ensino superior, num país de dimensão continental como é o Brasil. A política de cotas hoje nos coloca num outro lugar, né? Os estudantes negros, sobretudo os estudantes pardos, eles chegaram com muita força no ambiente universitário, e essa chegada dos estudantes empurra a universidade para um outro lugar de produção de conhecimento, porque eles vão reivindicar a leitura de outros autores, eles vão propor outras pesquisas, eles vão produzir outras pesquisas, e eles vão tensionar um ambiente para que outros olhares sejam contemplados. A gente não aceita mais, e aí me colocando nesse lugar, porque sou cotista e sou uma pessoa negra, a gente não aceita mais só o olhar do homem branco norte-americano ou europeu. Definitivamente não dá mais para a gente produzir conhecimento só a partir desse lugar, né? Existem intelectuais e produtores de conhecimento no que a gente chama do sul global, né? A América Latina, incluindo o Brasil, está cheio de intelectuais negros e negras e de diversas raças e cores, propondo pesquisas interessantíssimas. Assim como no continente africano, existem muitas pessoas que estão nessa pegada há muito tempo, e muito antes, inclusive, do que a gente tem como os marcos dos grandes clássicos, né? A gente tem grandes autores hoje em dia que são europeus ou norte-americanos, mas que antes deles a gente já tinha autores africanos falando sobre o mesmo assunto, né? Coincidentemente, mas a gente só acessa o que está nos Estados Unidos e na Europa. Então, não dá mais para a gente produzir conhecimento só a partir da perspectiva do norte global, sobretudo de homens brancos de meia idade, de classe média alta, né?
A pobreza também fala, a negritude também fala, a mulheridade também fala, dentro de uma diversidade imensa. A universidade ela precisa ser plural, né? Então, eu acho que as cotas elas já cumprem uma função muito importante, mas elas não são um fim em si mesmo. A gente precisa se ver nos currículos, a gente precisa se ver nas práticas culturais. Quando a gente vai produzir um evento, eu não posso pensar só no componente regional de ter artistas cearenses, eu preciso ter artistas cearenses diversos, brancos, negros, trans, travestis, não binárias, né? Porque a vida também não se resume só à raça. A gente precisa reconhecer os artistas que já deram uma contribuição maior lá atrás, os mais experientes, né? A gente tem uma facilidade muito grande de esquecer as pessoas mais velhas, a gente precisa incluir essas pessoas, garantir o espaço dessas pessoas, porque elas são, como ensinam as filosofias africanas, elas são bibliotecas ambulantes, né? Quando um ancião morre, é uma biblioteca que se fecha, né? É isso que os ensinamentos africanos nos dizem. Então, a gente precisa ter essas pessoas mais perto da gente, ouvir essas pessoas, compreender o que é que elas estão propondo para a alteração daquele lugar. Dentro de sala de aula, fatalmente a gente precisa assegurar a presença de pessoas pretas e pardas, indígenas e amarelas de diversas cores e localidades, mas só ter essas pessoas dentro de sala de aula não é o suficiente. Eu preciso ter uma estrutura curricular, uma grade curricular, né, por assim dizer. As disciplinas precisam oferecer para a turma e para esses alunos conceitos e perspectivas de mundo das quais essas pessoas também façam parte. Eu não posso, enquanto uma pessoa negra, ler só pessoas brancas, porque a pessoa branca, por mais aliada que seja, por mais comprometida com o combate às desigualdades que ela seja, ela continua sendo branca. Ela nunca vai ter a perspectiva de uma pessoa negra. Ela nunca vai saber o que é o peso do racismo. Assim como eu, enquanto um homem, jamais vou saber o peso do machismo, porque eu me beneficio dele porque eu sou homem. Então eu não tenho como compreender como que uma mulher se sente oprimida por ela estar num lugar só com homens. Eu preciso que tenham mais mulheres nesse lugar, para que essa mulher se sinta acolhida, protegida, respaldada, né? Tenha os direitos dela assegurados e o direito principalmente de falar, o direito de existir, né? Que eu acho que é o básico. Então, eu acho que o ambiente universitário ele tem sofrido uma abertura muito grande nos últimos anos, mas a gente precisa avançar. A política de cotas precisa avançar, principalmente na pós-graduação. A gente ainda tem uma dificuldade de os programas de pós-graduação, alguns, compreenderem que política de cota não é privilégio, né? Reparação é obrigação do Estado. Se foi o Estado quem promoveu o sistema de escravização, que empurrou pessoas negras e indígenas para os territórios marginalizados e para a falta de acesso à política pública, é esse mesmo Estado que tem que promover uma reparação. Essa reparação não pode acontecer pela via da própria pessoa. O Estado é que tem que reparar, não foi ele quem empurrou a população negra para esse lugar. Então, o Estado tem que reparar, e a universidade faz parte do Estado, né? Então, é um espaço público que precisa, por ser público, representar o mundo fora dos muros da universidade. O mundo fora dos muros da universidade tem que ser parecido com o mundo dentro dos muros da universidade. Então, a gente precisa de uma política de cotas maior, nos cursos de pós-graduação, uma política de permanência desses alunos. Não adianta só eu encher a UFC de pessoas pretas, pardas, indígenas, travestis, transexuais, e essas pessoas não terem condições de ficar, né? Eu, sendo uma pessoa negra, nunca eu vou partir do mesmo lugar que uma pessoa travesti ou transexual. Porque eu, enquanto pessoa negra, ainda consigo ter uma expectativa de vida de até 70 anos. Uma pessoa travesti ou transexual, independente da raça que ela tenha, ela só vai viver 35, porque é a expectativa de vida média dessa população. Então, é claro que ela precisa ser priorizada na permanência na universidade, porque a permanência dela na universidade vai favorecer com que ela ascenda socialmente, porque o diploma do ensino superior vai permitir que ela tenha acesso a um concurso público, a um cargo mais qualificado, a um salário melhor, a uma estabilidade financeira. Ela não vai precisar ir para a prostituição, se expor aos perigos, né, da violência da rua. Então, isso precisa ser considerado. Eu acho que esse debate ele precisa avançar, ele precisa ser amadurecido dentro do ambiente universitário, porque, apesar de estarmos dentro do ambiente universitário, ainda existe, na visão de algumas pessoas, de que política afirmativa é privilégio, que cota é privilégio, que a gente está colocando um bando de pobres coitados dentro da universidade, e definitivamente não é isso, né?
Via de regra, o que a gente tem são as pessoas cotistas como as melhores da turma, né? Eu, enquanto aluno cotista no mestrado e no doutorado, aquilo para mim era uma prioridade, continua sendo, eu preciso ser bom, porque o meu futuro depende daquilo, sabe? O meu futuro ele só vai ter alguma garantia, se é que a gente pode falar em garantia de futuro, se eu tiver uma qualificação, porque a nossa sociedade diz que para eu ter uma ascensão social, eu preciso da educação. Os processos educacionais na formação do Brasil, eles são centrais e para o povo negro ou para o povo não branco, via de regra, eles são mais determinantes ainda. Como diz o ditado, se tendo a educação é difícil, sem ter é praticamente impossível, né? Então, a gente precisa ampliar esses espaços de entrada e de permanência, mas as pessoas precisam se enxergar nesse lugar a partir da produção de conhecimento, a partir da identidade visual da instituição, a partir dos gestores que estão na instituição. O alto escalão da instituição precisa ter pessoas pretas e pardas. A negritude não tem que estar só no chão de fábrica, varrendo o chão para a branquitude passar. Pessoas negras precisam estar como coordenadoras, como supervisoras, como reitoras da instituição, né? Então, tudo isso precisa fazer parte de uma grande política de inclusão, de dizer que a universidade é um espaço de todos, e não de alguns, como foi a vida toda. Então, Bruno, você costuma explicar o racismo como um sistema de poder e não apenas como um conjunto de atitudes individuais. Como esse sistema ele aparece nas instituições públicas e culturais no dia a dia? O racismo ele é as duas coisas, né? A gente pode ter a manifestação do racismo em atos individuais, quando alguém me chama de macaco, de preto ou de qualquer coisa que remeta à minha estética por ser uma pessoa negra, isso é um ato de racismo individual e isso precisa ser responsabilizado. A pessoa tem que ser responsabilizada por esse ato do ponto de vista criminal, né? Porque racismo no nosso país é crime. Mas o racismo ele não se manifesta só dessa forma. Não é só a pessoa me chamando de macaco, não é só a pessoa fazendo alguma piada sobre o meu cabelo, me chamando de encardido. Não é só dessa forma. Quando nós temos políticas públicas que chegam para uns e não chegam para outros, e esses uns são brancos e esses outros são todos os não brancos, essa política ela é racista. Política pública, ela é pública porque tem uma razão de existir, ela tem que ser para todas as pessoas. E nesse rol de todas as pessoas, também precisam estar incluídas as populações que estão em situação de vulnerabilidade, que geralmente são populações negras, populações LGBTs, populações idosas, populações de idade mais reduzida, como crianças e adolescentes, né? Tudo isso precisa estar contemplado na política pública. O racismo, ele impede que a política pública ou que qualquer outra coisa que deveria ser coletiva chegue para todo mundo. Quando o racismo incide, ele vai permitir que isso chegue só para pessoas brancas. Quando a gente tem numa pandemia, para trazer um exemplo bem recente, quando a gente tem numa pandemia o primeiro caso de Covid-19 do Brasil ter sido de uma empregada doméstica negra, isso diz muito sobre o nosso país, né? Quando a gente tem os indicadores comprovando que a maioria das vítimas dos óbitos se dava em regiões periféricas e eram pessoas negras, isso diz muito sobre o nosso país. Por quê? Porque nas regiões periféricas o acesso à saúde é mais difícil, as casas, as famílias são maiores em casas menores, então a facilidade de transmissão do vírus era imensa, né? Enquanto em áreas de IDH mais alto, onde estão geralmente as famílias brancas e mais ricas, as famílias são menores, as casas são maiores, a transmissão é mais difícil, e mesmo que pegue, a pessoa desce e vai no planozinho de saúde dela num hospital de estrutura imensa e consegue ter um aporte maior de atendimento. Então, isso é racismo, né? Quando eu tenho um serviço público que não chega a todas as pessoas como deveriam, e essas pessoas que não acessam esse serviço geralmente são pessoas negras, né? Isso é racismo. Por isso que a gente fala, Vitória, que o racismo ele é estrutural. Ele não se dá só nessas manifestações pessoais, né? Essa dimensão estrutural do racismo é que torna o racismo uma coisa tão difícil de ser combatida. O combate não se dá simplesmente com a adoção da cota, porque o racismo é uma questão cultural.
A pessoa negra vai entrar na universidade ou ela vai entrar numa empresa e lá ela vai encontrar uma pessoa branca que acha que ela, que entrou por cota, não tem tanto conhecimento assim, não é uma boa médica, não é um bom jornalista, pelo fato de ter entrado por cota. E a gente, na prática, a gente vê que isso não é verdade, né? Existem muitos, a imensa maioria, não é opinião pessoal, muito embora também seja, mas pesquisas nos indicam isso, que alunos que são beneficiados por algum programa social, que são contemplados por esse programa, via de regra eles se esforçam mais, eles têm as melhores notas, eles se envolvem mais nesses espaços. Então, eles devolvem para a sociedade um serviço qualificado, né? Mas o olhar que nós construímos é o olhar de que essas pessoas têm uma qualidade profissional menor, né? Isso é racismo. Eu entrar numa sala e identificar 3 pessoas, uma delas ser negra, as outras 2 serem brancas, e eu achar que essa pessoa negra jamais vai ser a médica, ela só pode ser uma enfermeira, ou ela só pode ser a moça dos serviços gerais, isso é racismo. E eu não precisei dizer que ela era uma macaca, que ela era encardida. O meu olhar é um olhar racista quando eu olho para aquela pessoa e eu não enxergo nela uma capacidade. Eu vou enxergar uma deficiência, um problema. Eu vou enxergar nela a falta de alguma coisa e não a presença de alguma coisa. O racismo é sempre a falta de algo. Essa dimensão estrutural, essa dimensão institucional, essa dimensão coletiva do racismo coloca a gente diante de um desafio muito grande de enfrentamento, porque as políticas precisam estar, precisa ser tudo junto. Você não consegue enfrentar o racismo só com cota, você não consegue enfrentar o racismo só com polícia, você não consegue, não é assim, né? Tanto que as pesquisas, o que os estudiosos nos dizem é que a gente precisa de amplas frentes, a gente precisa da repressão, a gente precisa da política afirmativa. Tudo isso vai moldando. Bruno, significa dizer que um dia a gente vai acabar com o racismo? Olha, eu acho difícil que eu veja isso, sabe? Sou um homem de 39, quase 40 anos, dificilmente eu viverei numa sociedade em que não vai existir racismo. Meus filhos acredito que também não, meus netos acredito que também não. Porque, infelizmente, o racismo ele também não se manifesta sozinho. O racismo está dentro de uma estrutura que se envolve no nosso modelo de sociedade com o capital, com o dinheiro, com o lucro, né? Então, é por isso que a gente diz, os movimentos sociais nos alertam o tempo todo, não dá para você combater o racismo e deixar o capitalismo de lado. Uma coisa leva a outra. Né? Quem é que está na base do capitalismo? Quem é que está sendo explorado? Quem é que está no chão de fábrica? Quem é que está limpando o chão da empresa? Geralmente são pessoas negras, né? Ganhando pouco, trabalhando muito. Eu ter pessoas negras no chão de fábrica e eu ter pessoas negras no teto da fábrica, isso é racismo. Por que pessoas negras só podem estar embaixo? Por que eu não posso ter um diretor negro, um presidente negro, né? Então, isso, essas conjunturas, essas formações nas instituições, na nossa vida social, tudo isso nos informa. Quais são as pessoas com as quais eu me relaciono? Eu só me relaciono com pessoas brancas? Por quê? Isso diz o quê sobre mim? Eu já tive algum namorado negro? Eu já tive alguma namorada negra? Eu me interesso por pessoas negras? Ou, na minha visão, pessoas bonitas são só pessoas... É só a loira europeia, ou a loira americana, ou só o homem loiro dos olhos azuis da Suécia. Né? Pessoas pretas não fazem parte desse imaginário, pessoas pardas não fazem parte desse imaginário. Por quê? Né? O que é que me leva a subir minha timeline e todas as pessoas do meu Instagram serem pessoas brancas? Por que eu não tenho pessoas pretas publicando? Por que minha bolha é só uma cor? Né? Quando a gente tem uma bolha só de uma cor, a gente vai enxergar o mundo só de uma cor. E aí esse mundo ele vai ser tão sem graça porque o mundo ele é super colorido. Se eu tenho a oportunidade de enxergar várias cores, várias possibilidades, por que eu vou enxergar só por uma? Então o racismo ele é burro. O racismo é uma escolha burra de vida. Porque você enxerga só uma coisa, enquanto você pode enxergar várias. Né? Mas essa burrice ela exclui as pessoas, ela mata as pessoas. O racismo ele não é só uma piada. Essa piada que você faz vai influenciar na saúde mental daquela pessoa, vai disparar gatilhos que você não sabe o que é que pode acontecer, aquela pessoa pode tirar a vida a partir daquilo, ou aquela pessoa pode ser morta por ser negra, como o George Floyd foi nos Estados Unidos, né? Como a polícia compreende que pessoas negras geralmente são bandidos.
né? Não é à toa o ditado de que o preto parado é suspeito e o preto correndo é bandido, né? É culpado. Porque no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Isso é genocídio. A nossa população negra está sendo morta pelo simples fato de estar na periferia. Pessoas com guarda-chuva sendo confundidas com fuzis e sendo mortas por isso. Pessoas que são confundidas com um sequestrador e são presas pela polícia. E semanas depois, essa pessoa é solta, quando é solta, e se comprova que ela não tinha envolvimento com nada. Então, por que essas pessoas são sempre associadas a questões criminosas? Isso não é racismo. Quando a gente entende que só a pessoa negra é um problema e que a solução está na pessoa branca, no delegado, no juiz, no judiciário, isso é racismo se manifestando. Então, não é só o xingamento. O xingamento ele é a violência mais imediata, é a mais próxima e é a que dói mais de maneira mais instintiva, né? Porque você vai reagir imediatamente quando você é chamado de macaco, mas não é só isso que lhe exclui enquanto uma pessoa negra ou enquanto uma pessoa indígena. Toda essa estrutura que está aqui te dizendo que tu não pode entrar, ou que quando tu está dentro quer te colocar para fora, né? Porque ele não é tão bom assim, ele não tem o perfil, né? Que é o que a gente geralmente ouve. Tudo isso é manifestação de racismo. Porque o que é o perfil? O que é o tão bom assim? Quando a gente avalia o perfil, é o perfil da pessoa branca, é o perfil da pessoa que se formou numa universidade dos Estados Unidos, né? Porque se for uma pessoa formada em outro lugar, se for uma pessoa com um perfil socioeconômico ou racial diferente, ela já não é tão boa assim. Isso é racismo, né? Então, a gente precisa compreender que é uma estrutura mesmo. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, não é só uma expressão bonita ou forte. É para a gente compreender que ele vai operar de todas as formas na minha vida afetiva, pessoal, familiar, nos meus colegas, que podem ser colegas de várias raças e podem cometer racismo comigo também, mas isso vai se dar também no meu local de trabalho, isso vai se dar também na rua, quando eu estiver andando, isso vai se dar também quando eu tentar acessar um serviço público e não conseguir, né? O contexto disso tudo nos prova que, historicamente, pessoas negras sofrem com isso. Então, se pessoas negras sofrem com isso, se pessoas indígenas sofrem com isso, pessoas brancas sofrem menos, não é que elas não sofram, mas elas sofrem menos. Existem pessoas brancas pobres que também vão sofrer com a dificuldade de acesso, mas elas vão ter mais acesso do que pessoas negras, porque elas continuam sendo brancas. Mas se existe essa dificuldade por conta da questão racial, o racismo é que está incidindo ali, não é outra coisa, né? Ele é reforçado por questões de classe, por questões de gênero, de identidade de gênero, mas a base sempre vai ser a questão racial. Nosso país é um país racializado, é um país que foi construído na lógica de que pessoas brancas estão no topo e de que pessoas negras estão na base. Se o país foi estruturado nessa lógica, ele vai continuar nessa lógica. E quando ele continua nessa lógica, ele está perpetuando o racismo. Bruno, quais são os exemplos mais frequentes no racismo cotidiano que ainda passam despercebidos, inclusive dentro dos espaços universitários? Quando a gente olha para uma sala de aula e a gente ainda enxerga uma maioria de alunos brancos em relação aos alunos negros, a gente precisa pensar. Quando a gente olha para um corpo docente, ou seja, para o corpo de professores de determinado curso, quase todos os professores, ou todos os professores, como a gente tem em alguns casos, são brancos. A gente precisa pensar a respeito. Quando eu olho para a disciplina, para o conteúdo programático da disciplina, e eu não tenho nenhum autor negro, quando eu não tenho nenhuma disciplina que trata de questões raciais ou de realidade brasileira, a gente precisa pensar a respeito, né? Tudo isso são exemplos que podem parecer pequenos, mas que no ambiente universitário vão incidir na formação daquele aluno e, consequentemente, vão incidir no profissional que a gente entrega para o mercado de trabalho. Veja, eu sou jornalista. Eu não tive na minha graduação nenhuma disciplina que tratasse sobre questões raciais, de gênero, de classe. Tive uma disciplina genérica sobre sociologia brasileira, mas em momento nenhum me foi apresentada a problemática racial brasileira, que é a espinha dorsal para a gente compreender o Brasil. Eu não tenho como compreender o Brasil sem colocar perspectiva racial no debate.
E eu não tive isso na minha formação. Então, imagine como que nós colocamos todo semestre centenas de jornalistas no mercado e esses jornalistas não tiveram uma formação sobre raça, uma formação sobre gênero, uma formação sobre classe. Como que essas pessoas vão fazer uma leitura de mundo? Como que elas vão construir reportagens? Como que elas vão fazer comentários durante os telejornais se elas não tiveram um embasamento para aquilo? É claro que elas podem fazer, porque elas podem buscar esse embasamento por conta própria, que foi o que eu fiz. Né? Quando eu percebi que existia uma lacuna, eu fui conhecer Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez. Nenhuma dessas pessoas me foi apresentada em nenhuma formação que eu tive. E eu tenho uma graduação, 3 especializações, eu vim conhecer essas pessoas no mestrado, com quase 40 anos. Então, durante toda a minha formação acadêmica, me foi negada uma perspectiva negra sobre o meu país. E eu sou uma pessoa preta. Por que eu não tenho direito a acessar essa perspectiva da formação do lugar onde eu vivo? Então, eu deveria ter tido acesso a intelectuais como Guerreiro Ramos, a intelectuais como Lélia Gonzalez, que, para mim, são os verdadeiros intérpretes do Brasil. Gilberto Freire, para mim, não é um intérprete brasileiro. Tem toda a sua importância, assim como Fernando Henrique Cardoso também tem toda a sua importância, mas para mim, que sou uma pessoa negra, a fala de Lélia Gonzalez é muito importante. O que Abdias Nascimento nos propunha sobre quilombismo é muito importante, porque dialoga frontalmente com a nossa formação enquanto povo, sabe? A nossa brasilidade vem daí, do que essas pessoas negras estão propondo que a gente pense. Né? Beatriz Nascimento, a gente não fala sobre Beatriz Nascimento. Na comunicação, Beatriz tem uma contribuição imensa para os estudos de comunicação. A gente não fala sobre ela. Beatriz é apagada. Né? Por que essas pessoas não constam nos estudos, nas dissertações, nos mestrados? Por óbvio, existe uma onda muito recente de recuperação dessas pessoas. Né? Lélia tem figurado muito, Franz Fanon tem figurado muito, mas é muito pouco diante de tanto apagamento que a gente teve. Né? Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem em mais gente, ocupem mais espaços, estejam em mais conteúdos programáticos, condicionem a criação de mais disciplinas dentro de sala de aula. Quando tudo isso não acontece, cada citação dessa que eu te dou é um exemplo de como o racismo se manifesta no nosso dia a dia e não permite que um ambiente universitário, para dar só o exemplo do ambiente universitário, porque a gente pode aplicar isso ao serviço público, ao ambiente corporativo, à nossa vida familiar, mas como o ambiente universitário deixa de se aprimorar. O racismo, quando ele se instala, Vitória, ele impede que aquele ambiente se aprimore, sabe? Porque ele vai colocar sobre aquele ambiente uma lupa de uma perspectiva só, quando a gente poderia ter várias outras. Eu vou enxergar o mesmo fenômeno social, eu posso enxergar o mesmo fenômeno social de vários lugares, eu não preciso enxergar só daqui. E tá tudo bem eu enxergar daqui, 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 daqui. Por que eu tenho que enxergar só daqui? Quem disse que só pode ser assim? Então, eu acho que o ambiente universitário ele ganha muito em ter uma diversidade de pessoas, como nós temos hoje, indiscutivelmente muito diferente do que éramos 25 anos atrás, né, quando eu te disse que a gente só tinha 2% de alunos negros no ensino superior, mas a gente tem muito que avançar em termos de epistemologia, né, ou seja, as perspectivas que a gente apresenta para os alunos, os autores que a gente apresenta para os alunos, essa mudança de perfil precisa chegar ao corpo docente, ainda não chegou. A quantidade de professores negros no ensino superior, sobretudo na pós-graduação, é irrisória no Brasil inteiro, com algumas oscilações, mas é irrisória. A gente precisa ter mais professores negros formando mais alunos negros e alunos não negros. Mas se eu tenho uma sociedade que quase 60% dela é preta ou parda, todos os espaços precisam ter essa representação. A universidade precisa ter 60% de pessoas pretas ou pardas, o Congresso Nacional precisa ter 60% de pessoas pretas ou pardas, as empresas precisam ter 60% de pessoas pretas ou pardas. Eu não posso normalizar, naturalizar que pessoas brancas estejam em locais de poder, enquanto pessoas negras estão na subalternidade, estão em subempregos, ganhando menos.
né? A gente se deparou essa semana com uma pesquisa que diz que pessoas negras, no mesmo cargo, com a mesma formação de uma pessoa branca, ganham 30% a menos, pelo simples fato de serem pessoas negras. Não pode. Se a formação é a mesma, se a função é a mesma, se o lugar é o mesmo, o que é que justifica uma pessoa negra ganhar 30% a menos se não for a questão racial? Então, esse tipo de discrepância a gente tem que enfrentar. Dentro do ambiente universitário, a gente também precisa compreender que esses espaços de supervisão, de liderança, de gestão, de chefia, de tomada de decisão, precisam ser ocupados por pessoas negras também. E principalmente por pessoas negras politizadas, que tenham essa consciência de que mudanças precisam ser feitas. Porque a sociedade se transformou, as demandas dessa sociedade se transformaram, a visão do corpo discente dos alunos é outra hoje em relação à década de 80, à década de 90. As pessoas que fazem parte da universidade se transformaram, se as demandas são outras, a universidade precisa acompanhar isso. A gente não pode ter uma sociedade de 2025 com uma universidade de 1950. Não tem como, essa assimetria não vai gerar bons frutos. Quando eu digo bons frutos, são bons debates, né? Boas propostas, bons projetos. Claro que podem acontecer iniciativas incríveis, porque existem iniciativas individuais. Professores que têm consciência, que têm uma formação política, que têm uma consciência política, que despertam para a importância da questão racial, eles levam para dentro de sala de aula, independente disso estar no conteúdo programático. Mas ainda é muito pouco. A raça precisa estar na espinha dorsal da nossa formação, porque ela está na espinha dorsal da nossa formação enquanto povo. Então, enquanto universidade também precisa estar, enquanto serviço público também precisa estar, enquanto família precisa estar. A gente precisa discutir questão racial dentro de casa, gente. A raça não está na porta de casa para fora, está dentro de casa. Se eu não entendo dentro da minha casa que eu sou uma bicha preta de periferia, que é o que eu sou, eu vou entender aonde? Na violência da rua. Alguém vai dizer para mim que eu sou um viado preto de periferia. Então é muito melhor que eu ouça em casa, que eu tenha consciência em casa, que eu me forme dentro de casa, que eu me empodere dentro de casa, para a partir dali eu ir viver a minha vida social e enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Né? Não significa dizer que porque eu me formei em casa eu não vou sofrer racismo na rua, mas eu vou encarar de outra forma. Eu vou sofrer menos, eu vou ter argumentos para contrapor. E na imensa maioria das vezes a gente não tem, porque a gente, quando diz que é negro em casa, a gente é ensinado a dizer que não é. É quando entra a história do moreno, né? Você não é negro, você é moreno, sua pele não é tão escura assim, você nem é tão negro assim, né? Mas a sua mãe, né? O seu avô, como se questão racial fosse uma questão de ancestralidade, né? O fato do meu avô ser branco não vai me tornar uma pessoa branca. O fato do meu avô ser negro não necessariamente vai influenciar se eu vou ser uma pessoa negra. A gente precisa saber que esse debate, ele também se coloca no ambiente universitário de maneira muito vertical. Ele não é um acessório. Raça não é um penduricalho. Raça é um elemento, um marcador social que define tudo em todos os lugares, também dentro da universidade. É só a gente olhar, com todo respeito, para a reitoria. Quantos reitores negros a UFC teve? Quantos reitores negros o Brasil teve? A gente teve a primeira reitora negra de uma universidade um dia desse, gente, na Bahia. Literalmente um dia desse. Então, assim, o que é que justifica isso? A falta de capacidade de pessoas negras de serem gestoras de um ambiente universitário? Com tanto de pessoas negras aí tentando, se capacitando, se formando? Ou é a falta de oportunidade? Ou é a falta de espaço? Ou é a gente compreender que esse lugar ele é mesmo de pessoas brancas e não de pessoas negras? Acho que a gente precisa tensionar com mais honestidade essas questões e compreender que algumas mudanças precisam ser feitas porque precisam ser feitas. Né? O Brasil não é o Brasil de antigamente, da época da ditadura militar, que negava o racismo. A gente tem a compreensão hoje de que o racismo existe, inclusive institucionalmente. Né? O Brasil reconheceu lá, durante as discussões da Conferência de Durban, em 2000, o Brasil reconheceu como um país racista. Institucionalmente nós temos esse reconhecimento. Então o que é que está faltando para a gente andar e mudar esses espaços? Aumentar a quantidade de pessoas negras nesses cargos, mas também o ensino que é oferecido para essas pessoas. A gente precisa mudar isso. Como os produtos e ações culturais e artísticas podem colaborar para a construção de uma sociedade antirracista, Bruno? A arte, o jornalismo, a literatura, o cinema,
todas essas formas de produzir símbolos, né, imaginários, influenciam na maneira como a gente enxerga o mundo, né? Veja, uma vida inteira eu achei que eu não podia escrever um livro. De onde eu tirei isso? Todos os livros que eu lia eram de autores brancos. Todos os personagens que estavam nos livros eram pessoas brancas, ou eram pessoas brancas em situação de poder e pessoas negras em situação de subalternidade. Quando eu ligava a televisão, o mocinho era branco e o vilão era negro, era o bandido, o traficante, o assassino. Quando eu ia para o cinema, a mesma coisa. Então, a gente produz um imaginário a partir daí. E eu costumo dizer que o racismo, ele nasce primeiro na nossa cabeça e nas nossas palavras. Depois é que ele se materializa nos nossos atos. Mas primeiro a gente pensa nele, depois a gente fala sobre ele, depois a gente pratica. Se eu tenho um universo artístico que me oferece uma visão de que pessoas negras podem ser pessoas bem-sucedidas, podem ser escritores, podem ser médicos, podem ser empresários, podem ser cantores, podem ser atores, podem ser jornalistas, podem ser sociólogos, podem ser reitores de universidade, podem ser o que elas tiverem oportunidade e quiserem ser também. Se eu tenho a arte me oferecendo isso, ela está contribuindo para a desconstrução de um imaginário que uma vida inteira foi feita pela perspectiva do contrário disso, né? Imagine, nós tivemos quase 4 séculos de escravização nesse país. Durante quase 4 séculos, o Estado, e quando eu digo Estado, a arte entra nesse lugar também, porque os jornais também faziam isso, as peças de teatro também faziam isso, a intelectualidade do Brasil, a literatura, que era branca, também fazia isso. Então, isso que eu quero dizer que durante 4 séculos, a escravização nos disse que pessoas negras não eram pessoas. E só quem tinha esse status de humanidade eram pessoas brancas. Podiam comprar os escravizados, podiam vender os escravizados. Pessoas negras, indígenas, mas sobretudo negras, eram mercadorias. A construção desse imaginário durante 400 anos a desconstrução desse imaginário não vai se dar da noite para o dia. A gente teve quase 400 anos de construção. Essa desconstrução vai levar um tempo ainda. E nesse processo, a arte, o jornalismo, a literatura, o cinema, exerce um papel fundamental de mostrar para nós, mas sobretudo para as gerações que vêm aí, que a gente já está com a cabeça um pouco cristalizada do que a gente acredita e sente, mas sobretudo para essas gerações que vêm aí, que o destino dessas pessoas não precisa estar pré-determinado a partir do momento que elas nascem e a gente vê se elas são pessoas brancas, pretas, indígenas, amarelas ou pardas, né? O destino delas pode ser um destino mais largo do que foram os nossos antepassados. O meu já é mais largo do que o do meu tataravô, por exemplo, que fatalmente foi um homem negro, eu não conheço, por óbvio, mas que fatalmente foi um homem negro vindo de África, né? Aqui no Ceará a gente tem a origem do povo negro, principalmente do Congo, dos territórios que hoje nós conhecemos como Congo e Angola. Então, minha família vem daí, de algum lugar daí, mas o caminho que ela percorreu foi isso aqui, ó. Uma veredinha, uma estrada bem curtinha, que não tinha muito para onde essa pessoa ir, né? Eu já caminho numa estrada mais larga, porque a educação, a arte, a literatura, o jornalismo me ensinou, tardiamente, mas me ensinou que eu posso. Eu não preciso ser, pelo fato de ser gay, eu não preciso ser só um cabeleireiro de periferia. Eu posso ser um jornalista, eu posso ser um professor universitário, eu posso ser o reitor da UFC daqui a 20 anos. Já pensou? Então, essa construção positiva na minha cabeça não se dá porque eu acordei e tive uma clarividência e compreendi que eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é sobre isso. É eu compreender que existe um contexto aqui ao meu redor que está o tempo todo, a arte, o cinema, a literatura, as redes sociais, me dizendo que não. O algoritmo do Instagram está me privando de acessar conteúdo sobre pessoas negras. Isso é racismo, isso me afeta, isso afeta o meu imaginário, afeta como eu vou enxergar as pessoas negras. Eu, qualquer pessoa. Se eu tenho hoje a possibilidade de
ligar a televisão e ver protagonistas negras em todas as novelas da maior rede de televisão desse país, e uma das maiores do mundo, como a gente viu muito recentemente na Globo, isso gera um outro movimento, um outro impacto. Imagine quantas meninas negras, crianças negras olharam e se viram ali. A gente viu um movimento muito grande com a Pequena Sereia Negra, né? Quantos vídeos a gente viu no Instagram de crianças se enxergando na arte de uma outra pessoa negra. O cinema dizendo para aquela pessoa que era possível ela ser a protagonista de um filme. A vida toda a gente viu que a Ariel era uma mulher branca, ruiva, né? De pele muito clara. E quando a gente apresenta a Ariel como uma mulher negra, as pessoas ficam revoltadas. Sereia negra não existe. Querida, sereia não existe. Nenhuma. De nenhuma raça. Então, ela pode ser o que ela quiser. Por que ela não pode ser uma sereia negra? Para uma criança negra olhar e dizer, sou eu ali. Ou de uma pessoa ligar à televisão, ver a Maju apresentando o Fantástico, com Black Power, que era uma coisa inimaginável 10 anos atrás, e ela entender que não tem nada de errado com o cabelo dela, que tá tudo bem, ela sai de casa com Black Power. De você ligar o Jornal Nacional, que é o principal jornal do nosso país, e tá lá a Aline Midege apresentando o Jornal Nacional de trança. Uma coisa que 10 anos atrás era improvável. E hoje em dia nós temos uma mulher negra de trança apresentando o principal telejornal do país. Isso forma imaginário. Jornalismo, arte, literatura é construção de imaginário. O imaginário nasce nas palavras. O racismo também nasce nas palavras. Se eu tenho condição de disputar a humanidade a partir das palavras, eu preciso apostar na humanidade, eu não preciso apostar no racismo. Entende? Então, a arte é uma possibilidade de a gente reinventar o mundo, e eu acho que é uma possibilidade muito potente de a gente fazer isso, porque ali eu olho e me enxergo. E quando eu me enxergo, eu digo, eu posso escrever um livro, como hoje eu entendo que eu posso. Mas durante 35 anos me disseram que eu não podia. Porque eu não sabia, por exemplo, que o maior escritor desse país era um homem negro. Ninguém me disse isso. A vida inteira a gente aprendeu que Machado de Assis era um homem branco. A gente descobriu que Machado era um homem negro 5 anos atrás. Por quê que me foi negado isso? Por que para você foi negada essa informação? Por que ninguém nunca falou sobre a raça de Machado de Assis? Porque a vida inteira, pela genialidade do que ele escreve, gostem ou não gostem, a gente pensou que ele era um cara branco. Assim como a gente pensa que são brancas todas as pessoas que apresentam alguma excelência no seu trabalho. Dificilmente a gente vai associar uma pessoa negra a uma excelência de trabalho. A arte me diz que eu posso ser essa excelência. Então, eu acho que existe uma capacidade de revolução dentro da produção artística que a gente ainda não dá o devido valor, como a gente não dá para quase nada referente à arte, porque a gente também foi ensinado que a arte não tem importância, né? Mas ela está aí para nos provar que é a partir dessa construção de imaginário que eu vou entender que eu posso dar o próximo passo na minha vida. Mulheres negras não precisam dar o próximo passo rumo ao emprego doméstico, à prostituição, à pobreza. Elas podem dar o próximo passo rumo ao empreendedorismo, rumo ao sucesso, à fama, sem precisarem estar nesse lugar de sexualização, de violência. A arte nos diz isso. O cinema está nos dizendo isso. E ainda bem que mudou. Porque, como eu disse, foram anos de construção de um imaginário completamente distante disso e que nos violentava o tempo todo. Né? Por que eu tenho que ligar a televisão e todas as vezes o traficante tem que ser uma pessoa negra? A realidade da favela não é essa, definitivamente. Né? Muitas operações policiais têm nos provado isso, que o perigo não está na favela, o perigo está em outros lugares. A favela é onde estão pessoas negras, os outros lugares é onde estão pessoas brancas. Então, isso é a construção de imaginário. O jornalismo está me dizendo isso o tempo todo. Agora, a gente tem alguns passos a dar ainda nesse sentido, né? A gente precisa empretecer muitos espaços, mulherizar os espaços, travestilizar os espaços, né? Quantas travestis pretas tu vê na televisão? Pouquíssimas. Quantas travestis negras fazem parte do nosso ciclo de afetos? Quantas travestis negras você já levou para almoçar na tua casa? Acho que essas perguntas podem ajudar a gente
a entender qual é o imaginário que a gente tem sobre essas pessoas. Porque se elas não fazem parte do meu dia a dia, tem alguma coisa errada. Porque elas existem, essas pessoas estão aí. Né? Uma travesti preta não é uma imaginação minha. Elas estão aí, desde que o mundo é mundo. Por que elas não estão na minha vida? Tem alguma razão de existir. Né? Isso é imaginário. Se eu passo a imaginar essas pessoas como possíveis no meu dia a dia, a coisa muda de figura, concorda? Então a arte me permite isso. Então, Bruno, para encerrar, a gente quer saber de que forma os projetos de cultura da UFC eles podem colaborar para gerar conhecimento, letramento e informação sobre o tema. A UFC, por si só, ela já tem espaços que são muito ricos para esse tipo de atividade. Quando eu tenho a Casa José de Alencar, por exemplo, oferecendo rodas de capoeira, isso é uma forma de você desconstruir esse imaginário de que aquele espaço é, como foi durante muito tempo, um espaço só de passeio e culinária, gastronomia. Então, é um espaço de produção cultural, tem uma roda de capoeira ali, tem uma criança que vai ter contato pela primeira vez com um traço fortíssimo da cultura afro-brasileira. Né? Essa criança pode, a partir dali, se identificar de uma outra forma racialmente, ou pode abrir o conhecimento dela para outras possibilidades. Cara, se existe a capoeira, então será que existe outra manifestação do povo negro? E aí entender que existem religiões de matriz afro-brasileira, conhecer o candomblé, conhecer a umbanda, o que são os orixás? Os orixás são divindades, existe o sincretismo, Iansã é Santa Bárbara, São Jorge, sabe? É uma janela que se abre. As casas de cultura, só pelo fato de estarem no Benfica, já colocam a gente diante de uma possibilidade de intersecção de saberes ali imensa, de você produzir rodas de debate, de você aproximar essas pessoas que estão estudando diversas linguagens, produzindo diversos saberes ali naquele território. Na frente a gente tem a economia, o jornalismo, a publicidade, a psicologia, a história, para cá a gente tem a filosofia. Está tudo muito perto, está todo mundo pensando muito parecido no sentido de produzir conhecimento, essa efervescência. Né? O ambiente universitário ele já favorece isso. Então, você retomar as atividades da Concha, que ficaram paradas durante tanto tempo, né? Você ter formaturas, colações de grau, de verdade, como a gente voltou a ter, e durante muito tempo a gente não teve, né? Num tempo muito recente a gente não teve. Então, tudo isso é muito importante porque forma o imaginário. Imagine o que é você ser um aluno negro, de periferia, filho de empregada doméstica. Você entra na universidade, você se forma e você não tem uma formatura. Você não tem uma colação de grau. Você não tem direito de usar uma beca, como a gente há pouco tempo viveu isso. E que bom que mudou, porque é importante, esses ritos, principalmente para a população negra, são muito importantes. O ambiente educacional, os processos educacionais, a história nos prova isso. Os ambientes e os processos educacionais são decisivos para a população negra, as pessoas negras, saírem da condição de vulnerabilidade, de pobreza, de miserabilidade e ascenderem socialmente. Essas famílias, essas populações podem não sentir os efeitos imediatos disso, porque as pesquisas nos dizem que, infelizmente, só 3 gerações à frente é que vão sentir as conquistas que eu estou agora vivendo. Né? Os reflexos disso ainda demoram um pouco, porque a gente ainda tem uma estrutura racista que impede que o meu filho imediatamente acesse a minha conquista. Mas é importante, tem que ter. A gente precisa que a Concha seja ocupada por mais pessoas negras, por mais pessoas dissidentes, por assim dizer. Essa geração mais nova dos estudantes tem identidades muito fortes e muito fluidas ao mesmo tempo, identidades de toda ordem, né? Racial, de gênero. Isso é muito bom, porque isso favorece um encontro de ideias e de olhares que faz com que a universidade floresça. A universidade deixe de ser uma coisa só e passe a ser várias. Então, se você leva isso para dentro da Concha, você leva isso para dentro dos anfiteatros, você leva isso para dentro
dos centros universitários, você une todas essas pessoas em torno de manifestações culturais diversas, da capoeira da Casa de Zé de Alencar às orquestras que estão lá tocando na concha, tudo isso aproxima as pessoas. Quando a gente combate o racismo, a gente aproxima as pessoas. Quando a gente derruba as barreiras do preconceito racial, a gente apresenta para essas pessoas a possibilidade de elas serem pessoas, de elas serem felizes, de elas viverem a humanidade delas. E a universidade é o lugar mais propício para isso acontecer, porque a gente faz isso aliado à coisa que a gente mais foi negado durante a vida inteira, que é acessar outros mundos através do que a gente produz no lugar onde a gente está. Porque a leitura, a produção de conhecimento, o livro, a literatura, a arte, é isso. É eu ir para outro canto sem sair de onde eu estou. A gente precisa, cada vez mais, entender que a universidade não é só pesquisa, não é só sala de aula, não é só o preenchimento da presença, a entrega do trabalho. Isso tudo é muito importante, é essencial para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto profissional, mas a universidade é muito mais do que isso. A universidade se dá nos encontros das pessoas nos corredores, nos jardins, debaixo das sombras, das árvores. A universidade é isso. E é também esse lugar de encontro nos momentos de produção artística. Quando a gente tem encontros universitários, quando a gente tem encontros artísticos dentro dos programas e dentro dos cursos, feitos ou por professores individualmente ou de maneira coletiva, você está promovendo encontros de ideias, de vidas, de trajetórias, de sonhos, de esperança. Então, a universidade é esse lugar, precisa ser esse lugar, porque se não for, a gente perde uma parcela importantíssima da nossa sociedade que nos permite mudar, melhorar, ascender socialmente, transformar a sociedade. A universidade é um lugar de transformação. E eu acho que a arte tem essa veia, sabe? Essa potência de empurrar a gente com mais força para esse lugar e a gente se descolar mais desse lugar da hierarquização, de que eu sou melhor do que você, eu sou branco, você é preto, eu sou cis, você é trans. Eu acho que a universidade tem que ter essa potência de transpor essas barreiras e oferecer as mesmas oportunidades para todas as pessoas, compreendendo os lugares de onde essas pessoas vêm, sabe? E promover a equidade ou a igualdade na medida da desigualdade de cada pessoa. Porque, como eu disse desde o começo, a gente não parte do mesmo canto. Mas isso não impede que a gente se encontre. Isso não impede que a gente chegue junto para uma formatura, que a gente chegue junto para uma roda de capoeira, porque nesses lugares a gente se iguala, a gente se torna pessoas, humanos, né? E eu acho que isso facilita muito a formação de uma outra visão de mundo que seja distante desse lugar que a gente está tão habituado, que é o lugar do racismo. Bruno, muitíssimo obrigada, certo? Por tudo que você trouxe, todo o seu conhecimento, sua experiência. É muito valioso para a gente escutar você, né? E toda a sua trajetória, o seu trabalho. E para vocês, essa entrevista ela é um convite, né? Para a gente pensar não só o letramento racial na vida universitária, mas também práticas antirracistas na universidade, né? Nós que somos servidores, artistas e estudantes. E, para além dela também, como o Bruno muito bem trouxe, sigam ele no @pretojornalista. Lá ele vai continuar publicando, né? E refletindo sobre essas questões que ele trouxe para a gente aqui. E é importante sempre lembrar que a cultura, ela também é um espaço de reconhecimento e transformação. Arrasou!